com muita alegria nos nossos bastidores aqui da sua 106 FM, a sua cardeal, informação que transforma, acolhendo não só os nossos ouvintes que estão acompanhando de qualquer lugar aqui de Salvador, da Bahia, do Brasil e do mundo, porque nós estamos também ligados com você aqui pelo canal do YouTube, ao vivo, e também para quem está acompanhando a gente via Instagram do nosso Em Sintonia, hoje estreando também aqui, levando a nossa live para você que está ao vivo, pode deixar aí o seu comentário e dizer se está acompanhando a gente também pelo Instagram. Seja bem-vindo, bem-vindo, nós estamos em mais um Papo Sintonia, e hoje para falar de um assunto da máxima importância, que é a saúde. Nós estamos com Joilda Neri, ela é professora adjunta do Instituto de Saúde Coletiva, vice-diretora e membro do corpo docente do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia e vice-coordenadora do Programa Integrado de Epidemiologia e Avaliação de Impacto na Saúde das Populações. Muito bem-vinda, Joilda. Nós estamos aqui para repercutir com você, porque 7 de abril, no calendário, consta como o Dia Mundial da Saúde, e como é importante falar sobre isso, não é? Bom dia, Patrícia. Eu quero saudar e dar bom dia a todas as pessoas que estão nos acompanhando pela internet, pelo Instagram, YouTube, todos os ouvintes, todas as pessoas que estão aqui, e mandar um abraço especial para minha mãe, ouvinte especialíssima. Para minha mãe, dona Simvalda Neri, que está acompanhando aí, também é sócia e ouvinte aí da assídua do seu programa. Que bom, e todos vocês também são convidados a estar nesse bate-papo aqui com a gente, com a nossa convidada Joilda, que é mestre e doutora em saúde coletiva pelo Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia, e está aqui hoje para falar sobre esse tema tão importante. A saúde precisa estar na pauta do dia, não só a nossa saúde individual, mas, sobretudo, a saúde coletiva. E falando de Brasil, de Bahia, quantos desafios nós temos a enfrentar? Exatamente, Patrícia. Primeiro a questão que a gente tem que pensar nessa conversa é o que é que a gente entende como saúde, né? O que é que a população, e aí eu digo a do mundo, a do Brasil, a daqui, entende como saúde. Muitas vezes a gente analisa a saúde como a ausência de determinada doença, né? Então, eu não estou gripada, estou saudável. Eu não estou com hipertensão, diabetes, eu estou saudável. Então, não tem sintoma aparente, então estou com saúde. Isso. É o que a gente tem, assim, né, como senso comum. Mas, na verdade, assim, pensar em saúde é pensar de uma forma muito mais ampliada. Por quê? Porque a saúde tem uma relação direta com as condições de vida, com as nossas condições de vida. Então, o fato da gente ter a garantia, né, e o direito a ter uma alimentação saudável, respirar ar puro, ter uma moradia de qualidade, né, viver em um ambiente de paz, de tranquilidade, são fatores que promovem a saúde, não necessariamente a ausência de doença, né, conforme discute a nossa Organização Mundial de Saúde. E esse conceito que a Organização de Saúde traz, fala desse pleno estado de bem-estar. E aí, quando a gente vai pensar em saúde, não é, Joilda? A gente pensa em saúde também. Se não tem segurança, será que eu tenho saúde? Se não tem uma condição de uma água de qualidade, o Brasil voltou ao mapa da fome. Então, será que podemos falar em saúde sem educação de qualidade também para todas as pessoas? Eu posso garantir saúde sem saneamento básico. Eu posso falar em saúde. Então, a saúde, ele é esse complexo, né? Por exemplo, a questão da violência urbana acaba também impactando na saúde, ou não? Exatamente. Então, assim, em relação a esse conceito, né, de pleno estado, eu gostaria de colocar muitas aspas na palavra pleno, né, porque a gente tem circunstâncias que favorecem ou deterioram a nossa saúde, e isso não é algo que é assim parado, que é estático. Então, tem condições que fazem com que tem dias que você esteja mais saudável. Porque a gente não tem controle, por exemplo, tempos agora, essa mudança climática, o transtorno que ocorreu com as pessoas devido às fortes chuvas, o calor absurdo que gerou também esse estresse térmico. A
gente não controla. Então, como é que eu vou ter plenitude de saúde, né? Isso. Então, a gente discute também pensando nisso. E, assim, esse Dia Mundial da Saúde, né, que foi comemorado ontem, faz alusão ao dia da criação da Organização Mundial de Saúde, né, que foi em 1948, e aí, a partir de 1950, que se comemora o Dia Mundial da Saúde. E esse dia convoca, né, a todas as pessoas a se engajarem na causa da saúde, que vai além do setor saúde. Então, assim, é importante que a gente tenha atenção em relação a todas as políticas que envolvem o nosso cotidiano, e aí você trouxe bem, né, as questões relacionadas às mudanças climáticas, calor extremo, frio extremo, as questões relacionadas à violência, né, as questões políticas, econômicas, sociais. É importante que a gente acompanhe, né, todas essas agendas, ou as que a gente tem mais afinidade, porque são agendas que têm relação direta com a nossa saúde. Por exemplo, o fato da gente hoje não ter uma alimentação, a maioria da população não tem uma alimentação de qualidade, e tem uma alimentação, por exemplo, que é contaminada por agrotóxicos, né, e uma série de substâncias químicas, isso tem uma relação direta com o aumento do índice de doenças crônicas, né, a exemplo de cânceres e outras doenças. Então, a gente tem que acompanhar muito de perto, porque tudo que a gente está fazendo aqui, inclusive o fato de estarmos conversando aqui, tem relação direta com a nossa saúde. Pois é, tudo vai ter esse impacto, e a gente não tem essa ideia, né, essa dimensão de como isso é importante. Muitas vezes a gente associa a saúde a ter uma doença, né, o aparecimento da doença, com a possibilidade de ter uma rede de assistência, o hospital, o posto de saúde, ter acesso a medicamento, que também está na ponta aí da saúde, e tratar aquele sintoma. Muitas vezes não vamos lá nas causas, que estão causas gerais, que aí vai ligar a nossa questão genética, a nossa questão de insalubridade, da forma como que a gente come, onde a gente mora, da nossa questão também da nossa saúde mental, com o nosso estresse, os desafios do dia a dia, e isso vai ter impacto. E quando a gente vai para o recorte, né, da população, a população está envelhecendo, e aí eu tenho as demandas específicas da população idosa, as pessoas em situação de vulnerabilidade, as crianças. Quando a gente olha a mulher, nós mulheres, tripla jornada, a população negra, e aproveitando também aqui o fato de você ser uma mulher negra, estudiosa da saúde coletiva, a gente não pode não falar nessas questões, não é isso? Exato, exato. Então, assim, quando a gente vai olhar esses fatores, né, que na saúde coletiva a gente chama de determinantes, né, dos processos, saúde e doença, a gente tem que considerar questões como geração, né, e aí você trouxe muito bem, pensar nas infâncias, que são vários tipos de infâncias, adolescências, né, idade adulta, economicamente ativa, e a população idosa. São diferentes fases da vida aí, e a forma como a gente se está na sociedade também tem um impacto direto no nosso nascer, né, viver, adoecer e morrer. Já dizia uma colega também estudiosa dessa área, a Fernanda Lopes. Então, são questões que a gente tem que considerar, Patrícia, e também quando a gente vai pensar, por exemplo, no nosso país, né, a maior parte da população do nosso país, né, segundo dados mais recentes do IBGE, é composta por pessoas pardas e pretas, né? Então, essa população é a população que em sua maior parte, SUS dependente, né? Depende do nosso Sistema Único de Saúde, que aí a gente vai falar mais um pouco também sobre isso, e a parcela da população que tem as maiores barreiras no que se refere a acesso aos serviços de saúde e outros serviços socioassistenciais, enfim, diagnóstico, tratamento de doenças. Então, os piores indicadores, quando a gente vai pensar em adoecimento, óbito, mortes, né, violências, afetam as populações negras e indígenas. E isso é histórico, não é algo que vem de agora, né? A gente tem, assim, várias iniciativas, como no nosso país, por exemplo, a criação e o fortalecimento do Ministério da Saúde, a forma como a saúde é organizada no nosso país de forma,
né, que a gente chama assim, pulverizadas nos municípios, mesmo com todas as fragilidades. É uma força que a gente tem, mas a gente ainda tem milhares e milhares de pessoas adoecendo e morrendo por causas que são desnecessárias, né, por causas, na verdade, perdão, que são evitáveis, né, que a gente chama de causas que são evitáveis. Então, a gente não tem como analisar a saúde, né, e lutar pelo direito à saúde no nosso país sem pensar nas populações que são vulnerabilizadas, não são vulneráveis, mas elas são vulnerabilizadas pela forma como a gente se organiza, e especialmente a população negra, as mulheres negras também, que estão aí sofrendo de uma série de questões, que aí vai desde violências de todas as ordens, né, e aí eu queria destacar aqui também a questão da violência obstétrica nos hospitais, nos serviços de saúde, em outros serviços, né, até as questões relacionadas a feminicídio também, que a gente tem visto aí também na ordem do dia, doenças crônicas não transmissíveis, acidente vascular cerebral, enfim, uma série de questões aí a gente teria. Tem vários dados que apontam, né, como uma grande parcela da nossa população ainda tem a saúde bem precarizada. Só que uma coisa que eu queria destacar também é que isso não é uma responsabilidade exclusiva das pessoas, dos indivíduos, porque muitas vezes a gente se responsabiliza, né? Eu não me alimento bem, eu não faço exercício físico, eu não deixei de fazer isso, porque tal pessoa não está cuidando da sua própria saúde. Sim, tem uma parcela, né, que é, claro, de responsabilidade de cada indivíduo, né, mas tem uma parcela também que tem relação com acesso à educação, informação de qualidade, né, acesso a isso aqui que a gente está fazendo, nessa conversa que a gente está tendo aqui, as questões de trabalho, as condições de trabalho, quer dizer, eu ando de metrô quase todos os dias, e quando eu olho, eu estou no metrô, eu fico olhando as pessoas que estão no metrô, e pensando assim, nossa, é a classe trabalhadora da nossa cidade, que trabalha de segunda a sábado, só tem o domingo muito rapidamente para descansar, e segunda já está fazendo a máquina girar de novo. Como é que se alimenta bem? Né? Com a carga de trabalho tão alta, salários precarizados, mercado informal, desemprego. Nesse corre, né? Nessa luta diária para dar conta de tudo, e fora as preocupações, que enquanto ela está ali no corre, no metrô, ai meu Deus, onde vai passar, já passando esse estresse real, não é porque quer, porque gosta, pela condição, a cabeça também está ali pensando, e meu filho, a dificuldade da minha filha, e minha filha que está grávida, adolescente, e meu filho que está sem escola, porque e esse sistema todo está nesse processo. Como ter saúde, né? Numa situação como essa. E aí, aquilo que você traz, né? Não é a população vulnerabilizada. Tá, é vulnerável. Não é vulnerável, mas foi vulnerabilizada por um sistema. A gente precisa ampliar aí essa lente e ir para as questões estruturais, históricas. Por que que a população negra é a que tem mais vulnerabilidade em relação à saúde e está mais vulnerável a doenças? A população indígena também, que muitas vezes a gente não fala, mas está ali com uma série de doenças que não deveriam estar chegando até lá, porque vive numa condição, talvez, de mais contato com a natureza, de menos estresse, mas tem também vários adoecimentos, inclusive adoecimento mental. E o que a gente faz com tudo isso para reparar, para trazer o diferente? E quando você falou ali infâncias, alguém pode estar ouvindo e dizer, mas não é só uma infância, não se trata só de um termo, de uma palavra, mas porque o que está por trás disso? Quando você está trazendo infâncias no plural, e a gente traz também o envelhecimento no plural, porque existe velho e velhos, criança e criança, como foi a infância, o nascimento, o crescimento que essa pessoa teve para até chegar na fase adulta. Então, a gente está falando de várias realidades, a gente está falando de um estado que tem proporção, dimensões, se a gente for olhar cada região de um país, e de um país que é também continental. Né? Uhum. A gente não pode falar do Brasil. Exato. O Brasil do Norte, o Brasil do Nordeste vai ser diferente de outros países. E como que a gente dá conta disso? Como é que isso impacta na saúde coletiva e o que é que a gente tem feito para garantir minimamente uma saúde, se não plena, pelo menos mínima ou desejável para a população?
Bom, no nosso campo, né, a gente luta pelo direito à saúde, né, e nessa perspectiva, assim, coletiva. E eu, assim, não tem marco mais simbólico, assim, da nossa luta do que a defesa do Sistema Único de Saúde. Então, a gente sabe que o Sistema Único de Saúde não é um sistema que é ideal, na verdade, ele sempre foi, na verdade, precarizado, né? É um sistema recente, porque foi estabelecido na nossa Constituição, né, em 1988, então é recente, não tem muito tempo. E também esse sistema, né, que a gente tem no nosso país, gente, é fruto da luta de uma série de pessoas, né, que estavam insatisfeitas, porque antes do SUS, né, a maior parte da nossa população, e aí eu acho que as pessoas mais idosas que estão acompanhando podem lembrar dessa época, não tinham acesso à saúde. Então, ou o acesso era por conta de uma categoria profissional, né? E aí, não sei quem lembra da época do INAMPS, as filas do INAMPS, do INSS, né? Então, assim, tinha uma relação atrelada ao trabalho formal, mas quem não tinha trabalho formal antes do SUS ficava numa condição que não tinha acesso à saúde pública, universal, gratuita. Então, a gente sabe que o SUS está precarizado, a gente sabe que não está nas condições ideais, que ele é subfinanciado, né, podemos dizer assim, que poderia melhorar? Poderia, mas aí eu convido vocês a pensar, imagine sem o SUS. Né? Com o SUS, imagine sem o SUS. Imagine sem o SUS. Porque a gente sabe que tem um pensamento que até a quem interessa, gente, a quem interessa, na verdade, criticar o SUS. A gente não está falando que está ótimo, está pleno, está maravilhoso, mas a gente pensa no que oferece isso, e não é só ali na atenção básica, não. E no posto tem enfermeira, se a gente for olhar a média e alta complexidade, o que se faz no SUS, transplantes, cirurgias, a gente está falando de coisas que a gente não fala. E muita gente que às vezes tem até o seu plano de saúde, pode ter uma saúde paga, né? Através desse outro sistema da saúde complementar. Muitas vezes, quando precisa de algo mais complexo, sabe para onde vai? Para o SUS. Exato, e aí eu queria também que a gente rememorasse o período da pandemia, né? Então tem vários textos, podcasts, tem muita coisa assim disponível na internet que rememora isso, assim, o quanto que a pandemia a gente teve, né? Mais de 700 mil vidas ceifadas no país, né, por conta dessa causa, né, fora as outras causas. Imagine se não tivesse o Sistema Único de Saúde, que deu toda a retaguarda nesse período. Se mobilizou e tem um sistema também de imunização, de ter a possibilidade de criar unidades, de ampliar a rede. É muito grande o SUS. Então, falar mal do SUS, claro... É um desserviço. É um desserviço. A quem está interessando isso, a falar mal. Claro que a gente vai reclamar, tem as ouvidorias, não tem atendimento no seu posto, o plantonista não estava lá. Obviamente isso acontece, a gente sabe. Às vezes aquele medicamento que você precisou e foi lá pegar pelo SUS, a distribuição desse medicamento, que não é gratuito, porque tem aí os impostos que você paga, isso sim a gente precisa estar atento, mas... Quando a gente foi lá, foi atendido, fez a consulta, fez a cirurgia, ninguém fala, né? Exato. Então, acho que a gente tem que ter, assim, tem que ter atenção, tem que ter a crítica construtiva, né? E o acompanhamento, acho que é o principal marco que a gente tem no nosso país, assim, de luta pelo direito à saúde, porque, na verdade, o SUS e aí eu também, né, ouvindo, né, intelectuais negras, assim, que eu acompanho bastante, e outros do nosso campo, da saúde coletiva, o SUS é um projeto de sociedade, né? Não é um projeto, não é um SUS para pobres, não é um SUS para uma parcela da população. Qualquer pessoa que chegue aqui, inclusive pessoas de outros países... O princípio da universalidade, né? Tem os pilares aí do SUS, é para todo mundo. É para todo mundo. Então, isso é uma forma que a gente tem, de forma assim, de maneira concreta, de fortalecer, né, também garantir a saúde da população. Mas não se esgota aí, porque nem tudo está na governabilidade da saúde, né, do setor saúde. Então, a gente precisa acompanhar, gente, a agenda política internacional, nacional, né, estadual, local, nos conselhos, em todos os lugares. Nas conferências, acompanhar isso tudo, porque também as políticas voltadas para, por exemplo,
organização, né, da moradia, as políticas voltadas para a organização do transporte público, as questões relacionadas à violência, ou seja, outras políticas públicas que estão fora do setor saúde têm um impacto direto também na nossa saúde. Então, a gente precisa acompanhar, né, estar atento, porque quando acontece, por exemplo, uma questão de saúde, porque o setor saúde não resolveu, mas o que é que está por detrás, né? Quais são os outros setores que estão demandando ao setor saúde, que também acaba sendo limitado, né? Porque por mais hospital que você construa, que tenhamos, né, que mais uma rede de unidades para esse atendimento da população, ótimo, né, Joilda? Porque quanto mais hospital, melhor, quanto mais posto de saúde, mas não dá conta. Se a população continuar adoecendo por vários fatores que nós falamos aqui, questões de ordem de educação, de violência, de alimentação, o SUS não dá conta, as unidades não dão conta. Não dão conta. E aí, enquanto você falava, Patrícia, eu fiquei pensando assim, o quanto é que é importante a gente ter direito, que é isso que a campanha desse ano, né, do Dia Mundial da Saúde convoca a gente pensar. A gente precisa do direito ao básico, gente, direito à água de qualidade. A gente tem várias pessoas no nosso país, no mundo, que estão numa situação que a gente chama de insegurança hídrica. A gente só fala muito de insegurança alimentar, mas insegurança hídrica. Tem pessoas, se a gente olhar, inclusive, nas ruas de Salvador, aqui no nosso entorno, que não tem direito à água para beber, para tomar banho, para lavar as mãos. Crise da água, né? Vivemos racionamento, comunidades que não tem mesmo. Isso. E como é que, por exemplo, o fato de a gente não ter uma água de qualidade impacta na nossa saúde? Né? Isso é uma questão. Você ter possibilidade de você dormir num lugar bom, minimamente seguro, digo assim, bom no sentido de estar seguro, né, e confortável. Quer dizer, a gente está aqui hoje conseguindo ter esse papo, esse diálogo, conversar com as pessoas, porque minimamente a gente conseguiu garantir algumas horas de sono, né, com segurança, com tranquilidade. Isso tudo afeta a nossa saúde. Né? Então, assim, essas políticas estruturais, como você falou, né, de moradia, renda, né, elas são centrais para que as populações tenham saúde, né, e desafoguem o setor saúde. Pois desafoguem o setor saúde. É um conjunto, né? Isso. A saúde é que vai receber depois lá na ponta a questão para dar conta. Há um doente, há uma demanda, eu preciso atender, eu preciso solucionar. Mas de onde está vindo isso? Como é que está a qualidade do nosso ar? E a Fiocruz, você tem também informação pela Fiocruz, tem pesquisa sobre a qualidade do nosso ar. Como é que está a qualidade da nossa água? Como é que está a qualidade, né, da saúde mental da população, também por conta do estresse? Como é que tá, como eu vivi a minha infância, a minha adolescência, a minha juventude? Como é que eu passei pela minha fase adulta? O mercado de trabalho com todas as suas questões, a saúde aí ocupacional, nós estamos também no Abril Verde, que fala um pouco sobre isso. Como é que tudo isso está sendo tratado para que a gente possa ter realmente uma saúde de qualidade e poder celebrar o 7 de abril, o Dia Internacional da Saúde, olhando aqui para a nossa região, para o nosso país, e vendo que estamos, pelo menos, caminhando. E aí, no próximo bloco, estamos indo para o intervalo comercial, vamos falar também exatamente sobre isso, políticas públicas e o impacto na saúde, o que é que a gente tem garantido e o que é que a gente pode fazer também, se aproximar dos espaços de decisão, onde a gente pode também não só ficar esperando que a saúde melhore, mas a gente pode também fazer a nossa intervenção e a nossa participação. Juntos com você aqui pela sua Cardeal FM 106.1, também pelo canal do YouTube, deixe o seu comentário, faça a sua pergunta, e aqui também no nosso Instagram, hoje começando aqui nossas lives, também pelo Instagram em sintonia, você pode participar por um desses canais. Nós estamos com a professora, doutora e pós-doutora Joilda Neri, falando sobre a importância de cuidar da saúde. É nossa responsabilidade. Somos corresponsáveis pela nossa saúde, mas há também uma responsabilidade maior de políticas públicas que garantam essa saúde da população, né, Joilda? É nesse ponto que eu queria falar. O que é nosso, da nossa responsabilidade de cuidar da nossa saúde, da nossa alimentação, de buscar realmente fazer o nosso check-up anual, estar com a nossa saúde em dia.
usar as salas de vacina quando tem campanhas, que muitas vezes tem campanha e a população não aparece, e o que é também da responsabilidade do poder público de garantir políticas para ter uma saúde, né, adequada para a população. Bom, então, Patrícia, além desses pontos que você colocou, é importante que a gente monitore, né, que a gente possa monitorar, né, o que está acontecendo. E tem meios para se monitorar isso, né? Então, assim, a gente tem organizações que são chamadas de conselhos, né? E aí a gente pode ter, por exemplo, aqui em Salvador, a gente tem 12 distritos sanitários de saúde. E aí, cada distrito tem o seu conselho distrital, tá? Então, o que está acontecendo no meu distrito sanitário, né? Por exemplo, eu moro na região ali de São Caetano, então eu tenho um distrito sanitário de São Caetano Valéria, né? O que está acontecendo naquela região? Porque, na verdade, é importante também a gente entender o que está acontecendo no nosso território, quais são os serviços que estão disponíveis no nosso território, de moradia, né, que eu digo também, de convivência, como é que isso se organiza? Eu tenho unidades que são os postos de saúde, né, que a gente considera que estão no nível primário, não de menor qualidade, mas, assim, a porta de entrada para a população, no caso do SUS, eu tenho centros de especialidades ou eu vou direto para o hospital, né? Então, muitas vezes, a gente está com a unha encravada, né? E aí, dando um exemplo assim, e aí a gente vai lá bater lá no hospital. Mas, na verdade, aquele serviço não é o que está preparado para receber essa demanda. Então, a gente tem que entender um pouco quais são os serviços que eu tenho ali. Será que eu tenho um agente comunitário de saúde no território? Se eu não tiver, a quem é que eu cobro? Será que eu tenho um agente de zoonoses no território? Se não tiver. Então, antes de falar assim do macro, o ideal é também olhar para o entorno, né? Ou seja, a saúde é uma organização, né? Tem um fluxo de como ela foi pensada, até para poder, administrativamente falando, dar conta. Nós estamos falando aqui dessa saúde global, dessa saúde local, mas a primeira coisa básica é primeiro eu me entender como é que eu funciono, o que é que está bom para mim, como é que está a minha alimentação, como é que eu estou cuidando de forma preventiva. Porque muitas vezes a gente fala de saúde, Dia Internacional de Saúde, a gente fala muito do curar, do ter e prevenir, né? Isso passa também a mudar um pouco, virar essa chave da promoção da saúde, e não só do tratar a saúde, que é outra coisa que a gente precisa falar também. Mas vamos lá, no tratar, que é o que a população procura logo saber. Estou com um problema, quero a solução. Então, entender esse fluxo, como funciona, também é importante, porque isso que você estava falando, será que no meu território, no meu bairro, eu tenho um posto de saúde, que é essa porta de entrada, né? Eu tenho a estratégia de saúde da família? Eu sei lá o que é isso, eu sei fazer a diferença entre a saúde da família, o posto de saúde e a UPA, onde tem para emergência, não é tudo a mesma coisa, não? Não, não é. E que horas que eu vou para a UPA, que horas que eu vou para o posto, que horas que eu vou para o Hospital Geral do Estado, por exemplo, com a maior complexidade, para que eu possa ter, de fato, o meu serviço atendido. Então, parece que a população também não entende, também não há uma orientação nesse sentido. Eu não sei se os órgãos públicos entendem que isso é importante, educar a população para usar o sistema. Exato, e eu acho que nesse sentido a internet é uma grande aliada, né? É uma grande aliada, porque muitas vezes, por exemplo, a gente tem dificuldade de ir até a prefeitura bairro no horário comercial, para tirar alguma dúvida, atender alguma demanda, mas a gente pode tentar, pela internet, consultar os sites, né, as redes sociais também, ou até quem tem mais dificuldade com a internet, pedir para alguém fazer essa consulta, para que a gente consiga minimamente alcançar ali, né, quais são as informações necessárias para que eu garanta meu acesso. Eu confesso, assim, também que eu avalio que nem sempre isso é fácil. Não é. Não é fácil, para a maioria da população, não é um processo fácil. Mas o que eu vejo é que cada vez mais a gente tem alcançado um maior acesso às informações. O que me preocupa é a qualidade dessas informações, porque também a gente tem muitas informações que são equivocadas, que são, né,
Muita informação que faz um desserviço, né? Desinforma a população, Exato. Cria confusão, conflito, dúvida e não ajuda. Exato. Então, eu recomendo, assim, que na dúvida é melhor, primeiro, assim, conversar com pares que você considere que são pessoas de confiança, pessoas que estão atuando ali no sistema de alguma forma, né? Sempre a gente tem algum conhecido que trabalha na saúde ou em algum outro órgão que possa ajudar. Não tendo, eu acho que a internet é uma excelente aliada, se você buscar nas fontes também oficiais. Buscar nas fontes oficiais ajuda, né? E ter, assim, acho que cobrar do poder público também. Então, se a informação não chega, se o serviço não chega, a quem é que eu cobro? A quem eu cobro? Você falou, tá uma unha encravada, sei lá, estava em casa fazendo um almoço, cortei meu dedo, foi um corte significativo. Para onde eu corro? Para onde eu vou? Quem vai me assistir? Se eu não tenho um plano de saúde, para onde eu vou? E ao chegar lá, eu não tive atendimento e também não havia, não só profissional, mas às vezes os insumos lá, o produto, mas não pôde atender porque o equipamento, sei lá, precisei de um raio-x, está quebrado. Gente, não é para estar quebrado. Às vezes acaba se acostumando, que é o SUS, tem que estar quebrado, tem que não funcionar. A gente já espera que o serviço não vai funcionar. E a gente até diz, não vou reclamar quem? Não vai adiantar nada, não adianta eu levar para a ouvidoria ou falar com alguém, porque não vai adiantar. A gente precisa criar essa mentalidade que sim, uma hora vai ter que funcionar. Foi feito para funcionar. E até os gestores querem que funcione, muitas vezes não chega a informação a quem precisa resolver. Exato. Uma dos motes também dessa campanha é que a saúde ela não é um privilégio, não é um favor. A saúde é um direito, e é um direito para todas as pessoas. Então, a gente tem que brigar por esse direito. Né? Assim como um certo tempo da nossa história, as mulheres brigaram pelo direito de votar, sim, né? A gente precisa também brigar pelo direito à saúde, né? E brigar não no sentido, né? A gente fala aqui não para brigar no sentido da luta, porque até acontece isso. Muitas vezes a população está tão revoltada, está querendo tanto esse direito à saúde, que brigas têm acontecido mesmo, funcionários têm sido agredidos, pessoas têm sido agredidas, e não é aquela pessoa ali do atendimento. Exatamente. É ir no sistema de quem pode realmente resolver, não jogar a toalha e dizer não adianta, porque quanto mais você diz não adianta reclamar, o sistema não vai mudar. Então, nós estamos aqui fazendo esse trabalho hoje de falar da importância da saúde. Primeiro, você se cuidar, autorresponsabilidade, mas a gente sabe das questões, falamos aqui também, das dificuldades que tem, até o acesso à informação para fazer as melhores escolhas, mas mesmo assim não exclui a sua responsabilidade de sua saúde. E o outro 50% do setor público. Então, todo mundo precisa estar empenhado nisso, porque saúde é vida. E aí quero mandar um abraço aqui para o Júlio Cerqueira, que está aqui interagindo com a gente pelo canal do YouTube. Ele trouxe também, a gente está falando da situação da população de modo geral, mas ele trouxe aí a população de rua, que é exposta a todo tipo de clima, chuva, sol, sereno, frio, fome, sede, mas vamos tentando melhorar com doações e políticas públicas. É só um dos recortes, né? A população de rua, só para falar. Isso. Então, eu queria falar duas coisas, né? Primeiro, em relação ao que você colocou bem, assim, quando eu falei em relação a brigar, é no sentido de lutar mesmo Sim. pelo direito à saúde e entender, gente, assim, que não justifica, claro, um atendimento desqualificado, ruim, uma falta de acolhimento, não justificam os erros que os profissionais também venham a cometer. Mas, por outro lado, a gente tem que pensar que parte desses profissionais, e principalmente os profissionais que estão nos piores cargos, assim, no setor, né, no setor saúde também, tem trabalhos bem precarizados. Então, assim, tem uma série de questões que envolvem, inclusive, a saúde dessa pessoa que está trabalhando, a saúde da trabalhadora, a saúde do trabalhador. Então, não justifica né, o mau atendimento, a ignorância, a falta de acolhimento, mas também brigar com esse profissional só vai piorar a situação, muitas vezes. Exatamente. Ou destruir os equipamentos públicos, só vai piorar. Isso. Então, acho que também tem que ter uma certa estratégia no sentido de pensar assim, bom, o que está se passando nessa pessoa que está do outro lado da recepção? Né? Eu sei que não é fácil, muitas vezes também a gente precisa de um atendimento urgente, e aí tem questões que são, né, nos mobilizam mais,
mas pensar também que as trabalhadoras e trabalhadores do SUS em diferentes áreas, especialmente nos cursos de auxiliares, cursos técnicos, o pessoal da área da enfermagem, o pessoal que trabalha na área de saúde coletiva, na área de saúde, né, no SUS mesmo, tem condições de trabalho também que são precarizadas. Exatamente. Com altas horas, com sobrecarga de trabalho. Isso ficou bem evidente durante a pandemia, né? Como esses profissionais, muitos perderam a vida ali se doando para atender a população sem quase nenhum recurso. Isso. E aí, o outro ponto que eu queria trazer, eu queria mandar um abraço ao seu Júlio. Ele é um colega de trabalho, na verdade, é um parceiro que tem trabalhado conosco em pesquisas, em atividades que a gente tem feito junto com a população em situação de rua aqui de Salvador. Então, seu Júlio, um abraço, obrigada por estar acompanhando. E dizer assim, que quando a gente vai pensar em violação de direito, na violação do direito à saúde, os dois segmentos, assim, que vem logo no meu imaginário, e é real, é a população em situação de rua, que está privada aí de todos os direitos, né, entre eles o direito à saúde, e a população que está em privação de liberdade, ou seja, a população que está nos presídios, a população carcerária também, que está em situação de confinamento ali, de violação de direitos, e que esses dois segmentos populacionais, né, eles são rotineiramente, historicamente, desvalorizados socialmente. Então, pode deixar morrer. Né? É bem essa lógica de pode deixar morrer. Mas todas essas pessoas, elas têm histórias, têm trajetórias, têm nomes, têm famílias, né? E também tem direito à saúde, independente do que fizeram. Com certeza. Então, gente, é uma série de questões bem complexas, o Júlio aqui trazendo. A gente sabe, Júlio, realmente, que a população, muitas vezes, em situação de vulnerabilidade, não tem dinheiro para pagar um plano de saúde, não tem informação para cuidar da sua saúde. A gente sabe disso, sim. A gente sabe que a atenção básica, que a porta de entrada não tem uma cobertura. Até pouco tempo, Salvador, a capital, não tinha nem 50% da cobertura, não sei como é que está agora, mas a cobertura de atenção básica não tinha atenção básica. A gente fala que vai no posto de saúde, que posto de saúde? Se no meu bairro não está. Só tem no bairro lá onde, que nem tem a estratégia da saúde da família, só tem um posto de saúde. Agentes comunitários também são poucos, também muitas vezes desqualificados, ele está falando aqui. Tudo isso a gente sabe, são as situações que precisam realmente ser vistas, né? Ampliar realmente esse acesso. Às vezes não consegue marcar o exame, conseguiu a consulta, mas na hora de fazer o exame, cadê a rede para fazer o exame? Não sabe nem onde ir, onde se direcionar. É uma série realmente de questões, mas a gente não desiste, não. A gente acredita na saúde pública e de qualidade. A gente acredita e confia no SUS, acredita que o SUS realmente atende a população, precisa ser melhorado? Precisa, mas com a nossa ajuda também, com a participação popular, as pessoas participando, indo nos locais corretos, primeiro entender como esse sistema, denunciando as coisas que estão erradas, acreditando e levando as questões para a alta gestão resolver. E participando também dos espaços, né, dos fóruns, das conferências, né, para estar ali também dando o seu apoio. Então, é complexo, né, saúde? É complexo. Agora, eu penso que cada pessoa do lugar que está, cada pessoa no lugar que atua, né? Seja na sua família, seja no seu bairro, na sua comunidade, né? Seja no lugar que atua, tem como plantar sementinhas aí para promover a saúde. Então, o fato de nós estarmos aqui, né, já conversando com uma série de pessoas, essa informação já ser multiplicada, isso é uma forma, são formas que a gente tem de promover saúde. Caso contrário, boa parte da nossa população não estaria aqui. Então, a gente tem, independente do setor saúde, né, as nossas populações, e aí eu vou fazer muita menção à população negra, à população indígena, tem estratégias de sobrevivência, estratégias de resiliência, né, e isso também perpassa pela fé. Somos mestres disso, né? Perpassa pela fé, pelas diferentes crenças, para que a gente consiga promover a nossa saúde, né? E sobreviver. Então, independe de medicamento, independe de acesso a serviços de saúde. É importante? Mas, assim, eu considero que cada pessoa pode se enxergar no mundo e pensar assim, o que é que eu posso fazer? Claro. Né, para contribuir
para que a gente tenha mais saúde, assim, principalmente pensando nas próximas gerações. E pensando nisso, ainda somando a isso, né, Joana, você falou, a gente tem realmente essa resiliência, nos reinventamos e vamos dando um pulo, né? Nós vimos aí na pandemia as dificuldades e as pessoas, de forma muito criativa, descobrindo formas de estar lidando com isso, né? Como que a população consegue, com salário mínimo, gente, que quase que não dá nem para garantir o sustento básico, a cesta básica, e ter que pensar em lazer, educação e tudo, a gente se reinventa, mas isso também tem um custo, né, do desgaste, enfim. Agora, além disso, a gente tem também a nossa sabedoria popular, Exatamente. a nossa ancestralidade, o chazinho da vovó, os saberes que não são só de quem alisou o banco da ciência, teve o privilégio, passando por todas as dificuldades, chegar a um doutorado, a um pós-doutorado, que não é fácil, mas ali tem aquela sabedoria de raiz, que às vezes quando não teve dinheiro para comprar o remédio, não teve acesso ao remédio público gratuito que deveria estar sendo distribuído no posto de saúde, vai ali na erva do quintal e aí consegue também manter a sua saúde. Isso também é lindo, né? Isso. Reconhecer esses saberes. Isso. Eu recomendo, né, que vocês escutem, quem gosta de ouvir podcast, um podcast chamado Projeto Quirino. E aí, nesse podcast, tem um episódio, que é o episódio 7, que fala assim... salve-se quem puder, né? Estamos quase nisso. E aí mostra assim, todo o processo histórico no nosso país de apagamento desses saberes populares e saberes ancestrais. Então, assim, e isso não estou falando exclusivamente da população indígena e negra do nosso país, da população branca também, todos os matizes que formaram a nossa sociedade, carrega, gente, tradições, saberes, conhecimentos, né? Muito antes, inclusive, da descoberta ou da produção de medicamentos que são vendidos nas farmácias, por exemplo. Então, isso a gente tem que levar em consideração também, porque isso também é fazer saúde, é promover saúde. Agora, o que é que acontece? Né, teve todo um processo histórico aí, de que a gente fala assim também de higienização, um processo de higienização desse conhecimento. Isso a gente tem responsabilidade também nas universidades, de como é que a gente forma esses profissionais, porque a gente forma profissionais, principalmente na área da medicina, que são profissionais, a maioria, que são privilegiados, né, e que desconsideram todos esses saberes, né, e aí isso perpassa também pela fé, pelas diferentes crenças, né, por a gente considerar, por exemplo, quantas ervas medicinais, quantos conhecimentos medicinais a gente tem, tradicionais que a gente tem, e que quando aperta mesmo, a gente vai usar, né? Na hora do salve-se quem puder. Exato. Então, isso também é fazer saúde, né? Isso. Então, acho que a gente pensar também nessa saúde numa perspectiva integral. Claro, né? Saúde única, que é um conceito que se fala hoje, né? Isso. Esse conceito de saúde única, ele é bem interessante também. Com o meio ambiente, com os animais. Com os animais, isso é bem interessante, assim. Por exemplo, a gente que tem um contato, né, com a população em situação de rua, o quanto que os pets, né, os animais de estimação da população de rua são importantes para a criação de vínculo, para a manutenção do bem-estar, inclusive, daquela pessoa que está ali em condições extremas de sobrevivência. Então, pensar nessa relação também com o ambiente, com os animais, ela é muito, muito importante, né, para garantir nossa saúde. Então, olha só quanta coisa, gente, quantos aspectos, nesses 50 minutos nós falamos, e você trouxe uma mais, que é a questão da formação dos profissionais de saúde, desde os cursos, né, da área de saúde como um todo, não só a medicina, que é o ponto da saúde, a gente fala, mas os profissionais de saúde como um todo, do nutrição, fisioterapia, as práticas integrativas de saúde associadas ao sistema, que cada vez mais vem trazendo também uma saúde para a população. Como é que está sendo a formação desses profissionais? Só com aquele conceito de saúde curativa, daquela saúde ali que a gente já conhece, ou abrindo também um leque para integrar e fazer também uma saúde complementar, integrada, isso também precisa ser visto. Outro ponto também, nós falamos aqui, claro que os profissionais de saúde muitas vezes são maltratados, mal remunerados, com condições péssimas de saúde, mas a gente precisa também falar da humanização no atendimento à saúde. Não é porque é no setor público que as pessoas estão lá, que muitas vezes já estão com aquele emprego garantido, principalmente que já foi concursado, às vezes acontece muito isso, trata mal nos postos de saúde. A gente precisa também falar sobre isso, do atendimento qualificado nessas unidades.
São tantas questões, mas nós estamos aqui, também precisamos celebrar, temos muitas vitórias. E para a gente não terminar essa entrevista assim, achando, ai meu Deus, vamos trabalhar com a esperança, porque queremos celebrar esse ano a questão do direito da saúde e os próximos acreditando, sim, que tem jeito e tem uma luz no fundo do túnel. Então, eu deixo para você finalizar com a sua mensagem. Joilda Neri, já dizendo que foi um prazer, uma honra tê-la aqui no programa. Muito obrigada, Patrícia, pelo convite, né? Dizer também que a Universidade Federal da Bahia, né, e nas suas diferentes escolas e o Instituto de Saúde Coletiva também está à disposição para fazer esse diálogo com a sociedade. A gente entende também que é importante a gente comunicar para além dos trabalhos científicos, para além dos artigos, né, que a gente escreve, que muitas vezes as pessoas nem sempre conseguem entender tudo essa que está ali. Essa relação universidade-comunidade, né? Essa relação é super importante. E dizer, gente, assim, que eu convido vocês a fazerem um exercício, a pensar o que é saúde para mim, né? Porque talvez o que é saúde para Patrícia não é saúde para Joilda, não é saúde para Júlio, não é saúde para Simvaldo, enfim, o que é saúde? O que é que eu considero como saúde, né? E como é que eu faço, então, já que eu, a partir da minha concepção também de saúde, né? Como é que eu posso lutar por isso, né? De uma maneira individual e também pensando no coletivo. Então, acho que é esse convite, a gente tentar também mudar a lente, assim, e ver nos pequenos detalhes também, que a gente também tem muito problema, tem muitas doenças, mas também tem muita saúde. Senão não estaríamos aqui, né, nem nesse programa, nesse momento. É isso, Patrícia, muito obrigada e até a próxima. Obrigada, sim, até a próxima, que possamos ter outras falas sobre saúde, evidenciar aqui a importância dos pesquisadores, da pesquisa também na área da saúde, das pessoas que se dedicam a isso, se debruçam a isso, quanto é importante que o nosso país também reconheça essas pessoas e que esteja aí valorizando cada vez mais esses profissionais que estão na ponta, trabalhando com dificuldade, aqueles que estão na pesquisa, enfim, todos que se dedicam a construir uma nação mais saudável para todos. Obrigada, e o programa Em Sintonia. A Rádio Cardeal FM também se coloca aí nesse lugar de fazer a saúde, educar para a saúde e promover saúde. Obrigada, Marquinhos, toda a nossa equipe, a você, aqui é o Júlio e todos que participaram com a gente. Beijo grande e até o nosso próximo encontro.